Boa noite a todos. Havendo número regimental legal, vamos dar início à 196ª sessão ordinária do 6º período legislativo 2019. Convido o vereador Hugo e o vereador Paulinho para compor a mesa. Eu solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do expediente recebido. Boa noite a todos. Poder Executivo. Cantagalo, 1º de agosto de 2019. Mensagem número 31/2019. A Sua Excelência, o senhor José Augusto Filho, vereador no exercício da presidência da Câmara Municipal de Cantagalo. Senhor Presidente, com os nossos cumprimentos, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa, para avaliação de seus legítimos membros, o projeto de lei que remaneja uma vaga de auxiliar de enfermagem de PSF do quadro do emprego público do regime seletista, criada pela vaga número 756/06 para o quadro especial do Programa de Saúde da Família, anexo 7 da tabela de vencimentos do regime estatutário. A medida visa regularizar as vagas do quadro de pessoal permanente, tendo em vista o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, que determinou a posse no quadro permanente de candidata aprovada no 5º concurso público, conforme decisão nos autos número 0000719.2017.8.19.0015. A vaga ora remanejada pertence ao quadro de pessoal do emprego público seletista do Programa de Saúde da Família e não mais ocorrerá ingresso nesse quadro, tendo em vista o restabelecimento do regime jurídico único por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2135-DF, que reconheceu o vício no processo legislativo que resultou no novo texto da Emenda Constitucional número 19/98, que havia alterado o texto do artigo 39 da Constituição Federal, suspendendo os efeitos desta alteração, voltando a vigorar a regra original que determina a instituição do regime jurídico único. Portanto, a regularização das vagas do quadro de pessoal permanente não acarretará qualquer aumento de despesa, visto que já existe a vaga atualmente, criada pela Lei nº 756/06. Por todo o exposto, esperamos acolhida favorável quando do estudo pelas comissões e aprovação pelo plenário dessa Casa Legislativa. Joaquim Augusto Carvalho de Paula, Prefeito Municipal. Poder Legislativo. Projeto de Lei nº 56/2019 dispõe sobre a proibição da comercialização e do uso de pipas com linha cortante, denominadas cerol, no âmbito do município de Cantagalo. Artigo 1º. Fica proibida a comercialização e o uso de pipas com linha cortante, denominadas cerol, no município de Cantagalo. Parágrafo único. Cabe à Guarda Municipal zelar pelo fiel cumprimento do disposto neste artigo, mediante ações fiscalizadoras, administrativas e policiais. Artigo 2º. Em caso de inobservância a esta lei, o infrator ou seu responsável estará sujeito à cominação de multa fixada no valor de R$ 100 por cada conjunto de material apreendido, até o limite máximo de R$ 1.500, observada a correção monetária por índice oficial. Parágrafo 1º. O valor da multa, observados os limites mínimo e máximo especificados neste artigo, será acrescido de percentual a título de agravante, considerando o grau de ameaça, potencial ou efetiva, representada pelo uso do cerol, e a que estiver sujeita à comunidade no momento da infração, obedecidos os seguintes critérios. Inciso 1. Infração de natureza gravíssima, quando o uso do artefato com linha de cerol ocorrer, concorrentemente ou não, em áreas com trânsito intenso de pedestres e veículos, na vizinhança de escolas, hospitais, instalações públicas, redes expostas de eletricidade e de telecomunicações, multa de R$ 100 por cada conjunto de material apreendido, acrescentada de 100% a título de agravante. Inciso 2. Infração de natureza grave, quando o uso do artefato com linha de cerol
ocorrerem em qualquer área pública ou comum, sem as características acima, multa de R$ 100 por cada conjunto de material apreendido, acrescentada de 50% a título de agravante. Parágrafo 2º. A forma de arrecadação da multa será definida e regulamentada por decreto municipal, sendo os valores arrecadados destinados ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Parágrafo 3º. O material apreendido deverá ser incinerado. Artigo 3º. O pagamento da multa não exime o infrator das respectivas responsabilidades civil e penal no caso de se registrarem, com o uso do cerol, danos à pessoa física, ao patrimônio público ou à propriedade privada. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 6 de agosto de 2019. José Augusto Filho, Zé da Uta, vereador, PSL. Justificativa. A propositura do projeto em tela visa coibir a comercialização e uso de linhas cortantes denominadas cerol, que comumente são utilizadas pelos adeptos de campeonatos e lazer com pipas. O perigo de soltar pipas com esse tipo de linha são os graves acidentes que podem ocorrer, já que em várias cidades do nosso país aconteceram vários acidentes com amputação de membros inferiores e superiores e até morte, como ocorrido na cidade de Florianópolis. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 6 de agosto de 2019. José Augusto Filho, Zé da Uta, vereador, PSL. Projeto de Lei número 57, 2019. Institui o Dia Municipal dos Profissionais da Educação no município de Cantagalo. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal dos Profissionais da Educação no município de Cantagalo, a ser comemorado anualmente no dia 6 de agosto. Parágrafo único. No Dia Municipal dos Profissionais da Educação estão incluídos os professores, diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, supervisores de ensino e dirigentes regionais de ensino. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 6 de agosto de 2019. José Augusto Filho, Zé da Uta, vereador, PSL. Justificativa. O projeto em tela visa dar notoriedade a esta importante classe de profissionais que, através da educação, contribui de forma inspiradora e responsável para o desenvolvimento do nosso município. Importante se faz ressaltar que a data escolhida não foi por acaso, já que a data comemora em nível nacional, desde o ano 2014, o Dia Nacional dos Profissionais de Educação. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 6 de agosto de 2019. José Augusto Filho, Zé da Uta, vereador, PSL. Projeto de Resolução número 4, 2019. Regulamenta na Câmara Municipal de Cantagalo a forma de reposição ao erário das multas de trânsito aplicadas aos veículos oficiais. Artigo 1º. Fica disciplinado no âmbito do Poder Legislativo de Cantagalo, de acordo com os artigos 50 e 141 da Lei Municipal número 10/90, os descontos em folha de pagamento dos servidores responsáveis pelas multas de trânsito cometidas quando em condução de veículo oficial da Câmara Municipal de Cantagalo. Artigo 2º. Para fins desta espécie normativa, são considerados: inciso 1, veículos oficiais, veículos de propriedade ou posse do Poder Legislativo Municipal. Inciso 2, servidor, todo aquele que presta serviços à Câmara Municipal de Cantagalo, investido em cargo efetivo ou em comissão, inclusive o empregado público. Inciso 3, condutor, servidor que realiza a condução do veículo com a devida autorização do representante do órgão, desde que seja habilitado pelas normas nacionais para conduzir veículos de posse do órgão de representação popular. Artigo 3º. O condutor deverá dirigir o veículo de forma adequada, dentro dos requisitos de segurança, observando rigorosamente a legislação de trânsito. Artigo 4º. Os condutores de veículos oficiais são responsáveis pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro,
decorrentes de atos praticados na direção dos mesmos. Artigo 5º. Todos os autos de infrações dos veículos da Câmara Municipal de Cantagalo deverão ser objeto de apuração para identificação do servidor infrator. Artigo 6º. Para se evitar que os veículos autuados com multas ou outras irregularidades fiquem impossibilitados de trafegar por falta de licenciamento, este órgão público que detém a posse dos mesmos providenciarão o efetivo pagamento da multa, devendo de imediato apurar a responsabilidade do infrator com vistas ao ressarcimento aos cofres públicos. Artigo 7º. Após o requerimento de pagamento da infração, o presidente ou o monitor de viaturas deverão juntar cópia do auto de infração e do requerimento de empenho e pagamento, autuando em procedimento administrativo, com vistas a garantir a ampla defesa e o contraditório. Artigo 8º. O servidor identificado como infrator poderá entrar com recurso junto à JARE, o qual terá efeito suspensivo, enquanto pendente de julgamento, que deverá ser acompanhado pela comissão processante. Parágrafo único. O condutor que dispensar a defesa prévia e assumir diretamente a infração e o ônus da mesma efetuará o ressarcimento da multa através de pagamento em parcela única ou parcelada. Artigo 9º. O processo deverá ser enviado à Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, que deverá, inciso 1, apurar a responsabilidade, observado o contraditório e a ampla defesa. Inciso 2, acompanhar o julgamento e eventual recurso junto à JARE. Inciso 3, elaborar termo de acordo de parcelamento, se for o caso. 4, encaminhar o processo com relatório final ao presidente da Câmara Municipal, que procedeu à abertura do procedimento administrativo para conhecimento e decisão. Artigo 10. No caso da decisão final da Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, concluir pela responsabilidade do servidor identificado e este optar pelo pagamento de forma parcelada em folha de pagamento, o processo deverá ser remetido ao Departamento de Pessoal para a verbação do desconto, na forma do artigo 50 da Lei nº 10/90, de 5 de junho de 1990. Artigo 11. Se o servidor responsável pela multa não mais pertencer ao quadro de pessoal do município, impossibilitando assim o desconto do seu débito em folha de pagamento, este será inscrito em dívida ativa para posterior cobrança amigável ou judicial. Artigo 12. Poderão os condutores dos veículos sofrer medidas administrativas e disciplinares de acordo com a gravidade da multa, de seus atos na condução do veículo oficial e suas sucessivas reincidências, onde serão consideradas as condições operacionais e circunstanciais que resultaram na incorreta condução do veículo. Artigo 13. Identificada a responsabilidade pelo condutor do veículo, o monitor de viaturas deverá fazer a comunicação ao Departamento Estadual de Trânsito do real infrator. Artigo 14. O servidor ocupante do cargo de motorista que tiver sua carteira nacional de habilitação suspensa estará impedido de dirigir veículo oficial, devendo sua situação funcional ser objeto de procedimento administrativo disciplinar na forma da Lei nº 10/90. Artigo 15. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, fazendo parte da presente o anexo 1, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões Patrono Cívico Tiradentes, em 1º de agosto de 2019. José Augusto Filho, presidente. Oséias da Silva Pereira, vice-presidente. Emanuela Teixeira Silva, primeira secretária. Justificativa. A presente resolução objetiva prestigiar os princípios constitucionais explícitos no artigo 37 caput da Constituição da República Federativa do Brasil, especialmente o da legalidade e moralidade, considerado um pilar básico para uma gestão pública eficiente, com responsabilidade no uso de um bem público e garantindo ainda um ressarcimento aos cofres públicos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório aos condutores dos veículos oficiais que cometerem alguma infração às normas do Código de Trânsito Brasileiro e dentro da disciplina dos artigos 50 e 141 da Lei Municipal nº 10/1990. Assim sendo, contamos com a colaboração dos nobres edis para que esta resolução seja aprovada.
Sala das Sessões Patrono Cívico Tiradentes, em 1º de agosto de 2019. José Augusto Filho, presidente. Osés da Silva Pereira, vice-presidente. E Manuela Teixeira Silva, primeira secretária. Requerimento número 46, 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, em conformidade ao artigo 88, inciso 12 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, ouvido o soberano plenário dessa Casa de Leis, o vereador que este subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência solicitar a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário, e, se aprovado, seja enviado ofício ao senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, digníssimo prefeito municipal de Cantagalo, requerendo-lhe que seja fornecido a esse vereador as informações que seguem. Número 1. Se existe veículos disponíveis para utilização dos distritais. 2. Caso positivo, encaminhar cópia dos documentos dos respectivos veículos. Número 3. Se os veículos estão com a manutenção em dia. 4. Se existem motoristas responsáveis pelos respectivos veículos ou os próprios distritais são os responsáveis. Número 5. Caso positivo, sejam encaminhadas cópias das respectivas carteiras de habilitação dos motoristas. Justificativa. O referido requerimento tem por objetivo levantar informações sobre os procedimentos de manutenção dos carros. Por ser esse o papel do vereador, é que submetemos o requerimento à apreciação do plenário. Cantagalo, 6 de agosto de 2019. Sérgio Silva Campanati, vereador, PROS. Requerimento número 47, 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, em conformidade ao artigo 88, inciso 12 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, ouvido o soberano plenário dessa Casa de Leis, o vereador que este subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência solicitar a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário, e, se aprovado, seja enviado ofício ao senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, digníssimo prefeito municipal de Cantagalo, requerendo-lhe que seja informado a esse vereador as informações que seguem. Número 1. Quem elaborou o projeto do GEEC? Número 2. A assessoria de esportes fez reuniões com as direções dos colégios, mostrando a necessidade de exame de aptidão. Número 3. Se foi exigido pela assessoria de esportes laudo médico de aptidão de todos os alunos. Número 4. O porquê de não disponibilizar ambulância para socorro de alunos e torcedores em dias de jogos. Número 5. Existe algum termo de responsabilidade assinado pelo colégio isentando o município de responsabilidade em caso de acidente? Número 6. Caso venha ocorrer um incidente grave, qual o suporte que a assessoria de esportes tem? Justificativa. O referido requerimento tem por objetivo levantar informações sobre os procedimentos para evitar problemas futuros em dias de jogos. Por ser esse o papel do vereador, é que submetemos o requerimento à apreciação do plenário. Cantagalo, 6 de agosto de 2019. Sérgio Silva Campanati, vereador, PROS. Indicação número 142, 2019. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, apresento na forma da lei, em conformidade com o regimento interno em vigor, nos termos do seu artigo 87, a presente indicação, para que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, para que este determine a secretaria competente a realização de procedimentos necessários visando transformar a escada improvisada que liga a rua Eloy Luiz, atravessa Joaquim dos Santos, no bairro São José, no 1º distrito, em um equipamento urbano efetivamente seguro. Justificativa. Em visitas ao bairro São José, no 1º distrito, inúmeros moradores têm solicitado o remodelamento da referida escada, que é utilizada prioritariamente por estudantes e pais de alunos da Escola Municipal Dacir José Ribeiro, para facilitar o acesso dos docentes que residem na rua Eloy Luiz e logradouros próximos ao referido estabelecimento de ensino. O remodelamento da referida escada
possui caráter de urgência, haja vista que foi construída de forma improvisada pelos próprios moradores que a escavaram diretamente no solo, sem o necessário revestimento de cimento ou argamassa, contendo degraus curtos e estreitos e em uma declividade acentuada, não dispondo de guarda-corpos ou corrimãos. É forçoso assinalar também que nas épocas chuvosas do ano os degraus ficam escorregadios, acentuando o perigo nas descidas e subidas dos alunos. Para tornar segura e cômoda a utilização da escada que interliga a rua Eloy Luiz à Travessa Joaquim dos Santos, no mais populoso bairro da sede do município, São José, é que apresento essa indicação, solicitando ao Executivo Municipal o remodelamento da escada a partir das normas técnicas que regem a construção dos equipamentos urbanos. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 1º de agosto de 2019. Professor João Bosco de Paula Bom Cardoso, vereador PV. Indicação número 143, 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Carlos Tadeu da Silva Leite, infraassinado, vereador com assento nesta Casa de Leis, com fulcro nos ditames legais, indica ao senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, excelentíssimo prefeito municipal de Cantagalo, criar uma agenda de datas ambientais no município. Justificativa. A criação de um calendário com datas ambientais contribuirá com a educação ambiental e a consciência dos munícipes acerca da preservação da natureza e das pautas relacionadas à sustentabilidade. A vinculação de datas do ano às pautas ambientais é uma maneira de fazer nossos cidadãos refletirem acerca de tais questões. As datas estabelecidas pela agenda devem ser comemoradas nas escolas municipais, de forma a trabalhar a conscientização dos alunos. As datas da referida agenda poderá considerar a realidade sociocultural do nosso município, de forma a adquirirem significado e legitimidade aos olhos da população. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 6 de agosto de 2019. Carlos Tadeu da Silva Leite, vereador DEM. Expedientes diversos. Convite. A secretária-geral do Fórum de Desenvolvimento do Rio, senhora Geisa Rocha, convida para a reunião da Câmara Setorial de Gestão e Políticas Públicas, às 10 horas do dia 9 de agosto de 2019, no auditório Senador Nelson Carneiro, localizado à rua Dom Manuel, sem número, Palácio 23 de Julho, Praça 15, anexo 6º andar, Centro do Rio. Apresentação do projeto Qualifica Rio, mapas das demandas municipais por qualificação. Diálogo com Eduardo Medeiros, analista de políticas sociais da Superintendência Regional do Trabalho, Rio de Janeiro. Convite. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, 11º Batalhão da Polícia Militar. Convidamos Vossa Senhoria a estar presente em nosso evento Guerreiros da Serra, onde os policiais que mais se destacaram no segundo trimestre de 2019 serão premiados. O evento será realizado no dia 9 de agosto, às 10 horas, na sede do 11º Batalhão da Polícia Militar. Certo de que sua presença abrilhantará nosso evento. Paulo Roberto das Neves Júnior, Coronel PM, Comandante. Convido a todos para de pé acompanhar a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, versículo 28b e 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés
e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Gostaria de justificar a falta do vereador Ciro Fernandes, que teve problema hoje de pressão e não pôde estar presente nessa sessão. Convido o vereador Sérgio Campanati a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, internautas. Uso essa tribuna hoje muito rapidamente. Em primeiro lugar, parabenizar aqui o deputado Simão Cecim por ter disponibilizado os recursos para fazer a obra do bairro Novo Horizonte. E também parabenizar aqui o projetista, né, o cara que fez o projeto do Quinta dos Lontras, eu falei. Ah, desculpa, então Quinta dos Lontras, estou equivocado, falei errado. E também quero parabenizar aqui o arquiteto que fez o projeto, porque ficou realmente muito lindo, ficou muito bonito lá, e o povo daquele lugar merece aquela obra. Eu também trago aqui um problema muito sério que eu já vem acontecendo há muitos anos, né, alguns anos aqui em Cantagalo, mas precisamente essa semana eu fui sexta-feira na abertura do GEEC, né, que é aqueles jogos estudantis. E naquele dia estava lá o prefeito, eu, o vereador Hugo, e posteriormente a isso começou-se, né, os jogos. E para minha surpresa, eu fiz até um requerimento hoje, que eu gostaria de saber da Secretaria de Esporte, quem que elaborou o projeto do GEEC? Porque o que está acontecendo? Todos os jogos do GEEC não tem ambulância na quadra. E, infelizmente, me parece que na semana passada, 2 crianças passaram mal na quadra, desmaiaram lá. Então, trouxe para nós uma preocupação muito grande. Primeiro, a vida da criança, né? A vida do jovem atleta que está lá. Segundo, a responsabilidade sobre aqueles jogos. Se uma criança morre ali, de quem é a responsabilidade? O colégio fez os exames necessários para que a criança pudesse fazer esporte? Então, o meu requerimento é nesse sentido. Eu não sou contra o GEEC, mas eu sou a favor de que façam um GEEC com prudência, porque uma criança pode morrer lá, como aconteceu naquele ônibus, quando não tinha o monitor junto com aquela criança, né? Quando não tinha um monitor, depois que morreu é que foi buscar o monitor. Então, depois que morreu uma criança no GEEC, é que vão se tomar providência para que se tenha ambulância lá. Hoje eu fui no jogo, na quadra de areia em frente ao DR, não tinha ambulância. Então, é uma situação complicada, porque uma criança pode morrer de uma hora para outra. A gente não sabe uma criança se tem um problema cardíaco, alguma coisa desse tipo. Então, é necessário que tenha um atestado de aptidão, né, que a criança esteja apta a fazer esportes. Ou, se não tem, o colégio, quem está assumindo essa responsabilidade? O colégio é que assume ou a prefeitura que assume? Então, essas coisas têm que ser vistas com antecedência. Quando se elabora o projeto do GEEC, quais os jogos, como é que é, quais os documentos exigidos, tem que ter isso. Infelizmente, e aí meu requerimento vem nesse sentido. Meu requerimento, eu espero que seja respondido pela Secretaria de Esporte, porque a gente quer realmente que tenha esporte, que a criançada precisa, a criançada gosta daquilo, mas tem que se fazer com prudência, para amanhã não acontecer um problema, e aí sair buscando quem é o culpado da história. Então, essa é a minha preocupação e é a justificativa do meu requerimento. É só isso, muito obrigado e boa noite.
Seguindo a ordem de inscrição, convido o vereador Paulinho para fazer o uso da palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal de casa que nos acompanham, né? Povo presente aqui, boa noite. Eu trago aqui o assunto com relação à contratação das 20, né, pessoas, né, para integrar a equipe da prefeitura na limpeza urbana, né. Então, essa casa havia aprovado um orçamento de um projeto de 591 mil, tá? Tivemos esse pregão no dia 21/5, só foi concluído agora para contratar em agosto. Você vê que tempo que leva, né? Até mesmo pela burocracia, mas é assim que funciona, não tem jeito. E como foi um item só, mesmo assim ainda teve recurso. Mas o interessante aqui é para parabenizar a equipe, né, da licitação, que o preço inicial não foi de 591, mas sim 529, tá? E tivemos aí um ganho de 20%, porque a empresa vencedora fechou por 423 mil. Então é mesmo só para passar aqui, vereador, o empenho, né, dos funcionários lá da licitação. Então aqueles 591 hoje vai se gastar 423 e já houve a contratação dessas 20 pessoas, né? E da mesma forma, João Bosco, 2 para cada distrito e os demais aqui para o centro. Então, eu acredito que essa demanda aí, que foi tão discutida, né? Até mesmo em função de mais de 147 pessoas que se aposentaram nesses últimos anos, né? Na área de limpeza. Então, essa mão de obra estava fazendo falta. Então, é só mesmo para esclarecer o ganho que nós tivemos. Outro assunto é com relação às verbas federais que estão chegando aqui no nosso município, né? O Altineu Cortes, através aí de emenda, né? Com certeza são as emendas, né, que o governo do atual presidente está liberando para os deputados votarem a favor da reforma da Previdência, né? Foi meu deputado, mas votou a favor. Então, destinou aqui R$1 milhão, né, que é de custeio e que vem diretamente para a saúde. Não vou falar dinheiro maldito, mas são dinheiro que nós estamos em dia com relação ao CALC, né? Então nós temos que receber essas emendas. Que, se não tem jeito, vai começar a votação do segundo turno e com certeza a reforma ela vai ser aprovada. E quiçá, né, no próximo governo, reveja algumas situações, porque de muitas alterações feitas, né, ainda ficou a questão de 65 anos para aposentadoria. Ficou 40 anos de contribuição. E esses 40 anos, né, se você pegar 20 anos lá de trabalho, começar com seus 20 anos, realmente vão ser 48 de contribuição, porque nem todo mundo tem seu emprego direto, né? Não fique direto numa empresa ou numa indústria, né? Eu sou um exemplo vivo aqui. Cheguei com 19 anos na cimenteira, né? E saí de lá com 32 anos de trabalho, faltando 3 para aposentar. E o meu trabalho era um trabalho na área administrativa. Agora, você imagina o pessoal do setor de produção, né? Eu sempre acompanhei esses desligamentos, porque era do meu setor de recursos humanos, e não deixava chegar mesmo, professor João Bosco, não deixava chegar. E um agravante aí, porque aquela aposentadoria especial, o INSS só concede se for na justiça. Você pode ter todos os laudos lá e a pessoa não consegue aposentar se não for na justiça. Então, é perversa, tá? É injusta para as pessoas, né, que precisam trabalhar. Teria que ser uma diferenciação, né? Nós, políticos, podemos até sair trabalhando, né? Não falou que podemos trabalhar até 80 anos, né, nessa situação aqui. Agora, vai lá para o setor de produção, vai trabalhar na torre de ciclone, vai trabalhar na mina. Então, ela é injusta, sim. Ela é perversa, ela é maldosa.
E o que a gente espera que o próximo governo faça as alterações, porque pode modificar sim, né? Então, rever casos e casos, né? Tratar as pessoas, né, realmente em cada sua função. Então, é muito preocupante. Isso é só um detalhe, né, das pessoas que estão sendo prejudicadas por essa reforma aí da Previdência, que eu, com experiência própria, eu sei que muita gente vai penar. Muita gente não vai conseguir se aposentar ou até morrer mesmo antes de aposentar. Então, o que eu acho que eu penso que ela pode ser modificada, ela pode ser revista. Realmente precisamos fazer as reformas, a tributária principalmente, a política principalmente, né? O que se gasta aí a nível de Estado, com político, com assessoria, a nível nacional, é um absurdo. Nós aqui somos tranquilos, a gente não prejudica, não abusa, né, não usa o dinheiro público de forma errada. Aí você vê aí o cartão do presidente aí com não sei quantos milhões de gasto em 6 meses, e é uma verdade. Aí tem lá um rapaz que vai consertar os dentes, né, 157 mil reais, do lado do Feliciano. Então, aí que está o problema da Previdência, são os desvios, né? Então, eu acho que tem muita coisa a ser feita, tem muita justiça a ser feita, até realmente não atingir os que mais precisam, porque a gente não vai conseguir aposentar. Por sorte, né, eu vou pegar um pequeno pedágio aí, se ela for aprovada em agosto, setembro, acho que tem um prazo para ela entrar em vigor, mas aí vai ficar faltando uns 2 meses e pouco. Agora, muitos aí que faltam 5 anos, voltar lá, para você se enquadrado, né, hoje, com uma nova reforma, eu acho que é injusto, sim. E as pessoas não estão observando isso. Então, não é uma crítica, eu acho que a gente tem que posicionar sim. Nós aqui torcemos, sim, que dê certo, mas eu estou muito desanimado com o destino desse país, né, da forma que está sendo feita. Parece que vão separar as classes, né? Quem tem condições amanhã de ir morar nos Estados Unidos ou na Europa, beleza. Agora, quem vai ficar nesse país aqui, não tem condições de sair, o Paulo Guedes depois vai para os Estados Unidos morar, depois que destruir tudo aqui. Então, estou muito pessimista com relação a isso. Eu acho que as coisas, né, não são desse jeito, né? Tem uma pegadinha lá que você traz os ministros do Supremo para aposentar com 70 anos, aí você tem que substituir 6, então vai passar a dominar o Executivo, o Judiciário, né? Então, é muita armadilha em cima disso aí. É só uma observação, mas o dinheiro seja bem-vindo, já que não tem jeito, né? E vamos aproveitar bem o dinheiro aqui na saúde, que a gente precisa. Pois não, vereador João? Muito obrigado pela parte. Vereador Paulo, a gente observa que, com relação a essa situação da reforma da Previdência, não que eu seja contra a uma reforma da Previdência, agora, essa é completamente absurda, né? O Brasil mudou etariamente, a pirâmide etária do Brasil está mudando muito ultimamente e fazia-se necessário alguma mudança na Previdência. Agora, essas mudanças são nefastas para o povo trabalhador, né? Quem vai se beneficiar no final das contas são os grandes, como sempre, né? E um outro detalhe que a gente tem observado é que o discurso de propaganda dessa reforma da Previdência foi o mesmo discurso de propaganda da reforma trabalhista na época do Temer. Vamos resolver o problema do desemprego, vamos dinamizar a economia, e a gente sabe que não é assim. Não foi assim com a reforma trabalhista, porque a economia continua um caos, o desemprego continua em patamares alarmantes e a reforma trabalhista precarizou a relação de trabalho no Brasil. E agora vem com o mesmo discurso com relação à reforma da Previdência, que vai resolver isso, vai resolver aquilo. Qual é o plano macroeconômico do governo Bolsonaro, à exceção da reforma da Previdência? Vai ser uma grande decepção, sabe por quê? Porque depois de aprovada a reforma da Previdência, o pessoal vai perceber que não vai resolver o problema econômico do Brasil e, novamente, direitos dos trabalhadores, direitos dos cidadãos foram aviltados em função da gana do mercado financeiro. Então, a dinâmica continua a mesma.
a mesma. Até mesmo a dinâmica política de liberar recursos na calada da noite, na primeira votação da reforma da Previdência na Câmara, para os deputados, né, ficarem mais animados para votar favoravelmente à reforma da Previdência. Então, é mais do mesmo, e com um agravante do radicalismo do discurso do presidente. Do radicalismo, do pouco apreço que ele tem pelas questões democráticas, né? Você vê aí, tem vários exemplos. Você vê aí a questão dos conselhos, né, que envolviam a participação do governo e a participação da sociedade civil organizada, né? Essa participação da sociedade civil organizada foi reduzida em todos os conselhos, né? Então, isso daí é um esforço do governo falar com ele mesmo, sem ter contraditório. Isso me preocupa muito, porque na democracia tem que ter o contraditório. O governo falar com ele mesmo é um absurdo antidemocrático. Bom, então o cenário é muito alarmante. Eu temo pelo Brasil, né? Mesmo porque nós temos um presidente que fala uma coisa de manhã e fala outra à tarde, né? Então não tem ordem na casa. Esse governo está um caos. E aposta tudo na reforma da Previdência. A decepção vai ser muito grande, quando todo mundo perceber que, apesar da reforma da Previdência, o Brasil, economicamente, vai continuar descendo a ladeira. Muito obrigado. Eu agradeço, vereador. Só veio aqui enriquecer, né, a minha fala, mas eu repito, eu temo realmente por nós mais pobres desse país. Porque pessoas, né, que têm carteira assinada, muitas pessoas acham que são ricos. Já está lá, carteira assinada. Independe do salário que ele ganha, se é 15 mil ou se é R$ 998. Então, essa camada realmente que vai pagar o preço mais caro, sim. Tem que parar um pouco com esse fanatismo, né, e tentar enxergar as coisas. Ele não está cumprindo o que ele disse quando, da sua posse, que ia respeitar a Constituição. E está fazendo tudo ao contrário. Falar que o IBGE é uma instituição que falha, agora o INEP, aí, o desmatamento, então são coisas absurdas, tá? A nível internacional, não somos nós brasileiros só que achamos isso. E essa divisão, quem está dividindo o povo é ele, não somos nós, não. Eu lamento muito, eu quero estar errado. Eu quero voltar aqui uns meses, não, eu estava errado, tomar uma palmatória, vamos esperar mais um pouco. Essa situação de falar que a Previdência está quebrada, botando medo nos aposentados, que não vai ter mais dinheiro. Tem outros meios, sim, que realmente recuperem, né, a Previdência. E ela é tão necessária. Pois não? Obrigado pela parte, vereador. Eu concordo com o que Vossa Excelência fala, mas tem algumas coisas na fala de Vossa Excelência que eu não comungo. Sim. Dizer que o Brasil vai acabar, eu acho que é uma utopia, porque o Brasil já acabou. O governo do PT, de 16 anos do PT dentro do governo, acabou com o nosso país. A mesma política de si, do voto para votar na Previdência, o PT cansou de fazer isso, cansou de liberar. Então, eu acho, concordo com Vossa Excelência, eu acho que a gente tem que, tomara que a gente volte aqui para dizer, tá jóia, tá bom, mas o fruto dessa condenação que o Brasil praticamente está tendo é fruto desse governo do PT, que passou durante 16 anos corrompendo o nosso país, passou 16 anos vendendo até nossas riquezas para outro país, que foi aquela refinaria, né? E outras coisas mais. Então eu concordo com Vossa Excelência, eu acho que tomara que a gente venha aqui para dizer, olha, melhorou, tá bom, essa coisa toda, mas eu acho, sinceramente, eu votei no Bolsonaro, mas sinceramente não vejo que mudou nada do que o PT fazia. Obrigado, vereador. Também só vai enriquecer minhas palavras. Já estou terminando, senhor presidente. Realmente, o vereador Sérgio, você tem toda a razão, Vossa Excelência, ao falar, né? Mas o Brasil tem 519 anos, né? O PT ficou 16 anos no poder, né? Então, antes do PT, tudo era mil maravilha. Eu sei que 8 anos do governo Lula, pelo menos, agora não tem onde estacionar carro em Cantagalo.
A Expresso esteve aqui falando que o número de passageiros diminuiu porque as pessoas conseguiram comprar alguma coisa. Não justifica roubo. Não justifica roubo. Roubar, fazer, não justifica. Tanto é que eu votei em Ciro Gomes. Meu candidato hoje seria Ciro Gomes, que é o mais sensato de todos os candidatos que se apresentou aí. Então, eu espero estar errado, sim. Eu não sou apaixonado político, eu não tenho nenhum líder político, né? Eu vou para meus próprios pensamentos, né? Mas espero estar errado, sim, né? Então, vamos torcer que tudo que está acontecendo aí, o mais pobre, né, não pague a conta maior. Obrigado aí. Obrigado, vereador. Dando sequência aos trabalhos, vamos passar para a ordem do dia, colocando em única discussão e votação o projeto de lei 049/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional, suplementar e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Solicita a leitura do projeto ao assessor de comunicação. Projeto de lei número 49/2019 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 28.000 para atender a seguinte dotação orçamentária, programa de trabalho e fonte de recurso no orçamento do IPAM, Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal, a saber: Programa de Trabalho 2070-09 123 0003.2.086, Código Econômico 3.1.90.92.00.00. Recurso próprio, valor R$ 28.000, total suplementado R$ 28.000. Artigo 2º. Os recursos para atendimento da presente lei ficam à conta do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964. Artigo 3º. Em decorrência dos artigos anteriores, ficam alterados os quadros de detalhamento das despesas, QDD, aprovados para o presente exercício financeiro. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Joaquim Augusto Carvalho de Paula, prefeito. O projeto está em discussão. Veloz, presidente. Vereador Paulo Henrique. Bem, essa mensagem do Executivo, primeiro, é para dizer que não está se criando nenhuma lei aqui para beneficiar uma pessoa, né? Está se mandando mensagem aqui para se criar rubrica e dotação para poder fazer o pagamento dessa gratificação. Com base em quê? Na lei de número 6 de 86 do prefeito Nilo Guzzo, né, onde criou essa função gratificada para contador. E esse contador do IPAM, ele não tem essa gratificação. Não foi fruto de nenhuma reclamação ajuizada em juízo, foi fruto de um entendimento dentro do próprio IPAM, para poder, então, estar fazendo pagamento, e a partir do ano que vem já vai estar no orçamento, né, para poder fazer essa gratificação. Então, essa gratificação ele passou a receber em abril, mas como a gente não tinha dotação orçamentária, nós estamos mandando para cá essa lei, para essa casa autorizar a fazer esse pagamento ao contador. Por hora, seria essa a justificativa. Vereador Sérgio. Pela ordem, senhor presidente, eu, de antemão, vou votar a favor dessa matéria. Eu acho importante, mas eu gostaria muito de ver, sinceramente, eu gostaria muito de ver que a gente conseguisse, é claro que isso é uma lei federal, não é uma lei municipal, que proibisse os governos, pelo menos 1 ano e meio antes, a sair nomeando e sair dando gratificação. Porque isso a gente sabe que precisa do contador lá, mas muitos dos cargos que às vezes é nomeado nesse período é meramente político.
É igual a inauguração de obra, a mesma coisa. A inauguração de obra nos últimos 1 ano e meio tem que terminar, não pode inaugurar mais, porque vira meramente política, infelizmente. Mas eu, de antemão, voto a favor da matéria, porque eu entendo que o IPAM precisa do seu contador, e seu contador nada mais justo que dar essa gratificação. O projeto continua em discussão. Vereador João. Bom, é uma gratificação devida por lei. O líder do governo já citou a lei que fundamenta isso. E o que me pareceu que foi uma demanda administrativa que a prefeitura acatou. Esse cidadão deve ter feito essa demanda e a prefeitura, e face à existência da lei, está reconhecendo essa situação, está contemplando, portanto, esse cidadão com esse numerário aí em função de uma lei anterior. Então, em função desse meu entendimento, eu já adianto meu voto favorável. O projeto continua em discussão. Vereador Paulo Henrique, líder de governo. Eita. Não contrariando, né, a posição do vereador Sérgio, porque eu peço já seu voto nesse projeto. Vossa Excelência falou que vai votar. Mas, nesse caso específico, o cidadão, acho que é de Nova Friburgo, não é nem da cidade. Eu acho que vale a pena a gente só mencionar isso aqui, porque virão outras situações, aí o pessoal é daqui. Mas porque... sim, só mesmo para ter o voto da Vossa Excelência com mais tranquilidade ainda. Vereador João. Quebrar um protocolo um pouquinho. Eu acho o seguinte, que esse cidadão ele fez uma demanda administrativa para conquistar um direito que lhe era... Conquistar não, para que se fosse atendido num direito que lhe era devido, né? Mas, em caso de recusa da prefeitura, o que não aconteceu, ele, obviamente, iria ajuizar a questão. Então, não teria muita saída, né? Já que é direito, é devido por lei e tudo mais. Então, nesse caso aí, sendo de Friburgo ou não, aconteceria inexoravelmente. Obrigado. O projeto continua em discussão. Havendo quem queira discutir, vamos passar a sua votação. Com o voto, vereador Antônio Geraldo. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereador João. Favorável. Vereador Tadeu. A favor. Vereador Hugo. Favorável. Vereador Paulo Henrique. Favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na sequência, temos para a única discussão e votação o projeto de resolução 02, que concede título de cidadão honorário cantagalense ao senhor Luiz André da Silva Lopes, de autoria do vereador Zé da Uta. Solicito ao assessor de comunicação a leitura da mensagem. Projeto de resolução número 2, 2019, concede o título honorário de cidadão cantagalense ao senhor Luiz André da Silva Lopes. Artigo 1º. Fica concedido o título honorário de cidadão cantagalense ao senhor Luiz André da Silva Lopes. Artigo 2º. O título a que se refere o artigo 1º será entregue ao homenageado em data a ser marcada pelo presidente do Poder Legislativo. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 16 de julho de 2019. José Augusto Filho, Zé da Uta, vereador, PSL. O projeto está em discussão. Como projeto de minha autoria, eu vou falar um pouquinho antes dos senhores. Primeiro, eu queria pedir aos nobres colegas vereadores que apresentassem seus títulos aí de cidadão, né, para dar folga para as comissões fazerem os pareceres. Esse título de cidadão, a Luiz André, todo mundo conhece. Luiz André é uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma pessoa que está no município agora pela segunda vez há algum tempo, faz parte das igrejas evangélicas, está sempre compartilhando com a cidade de Cantagalo, e eu resolvi dar o título de cidadão cantagalense. Gostaria dos votos de Vossa Excelência para que isso seja concretizado. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, pois não, vereador.
Não havendo quem queira discutir, vou passar a sua votação. Vereador Antônio. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereador João. Favorável. Vereador Tadeu. A favor. Vereador Paulinho. Favorável. Vereador Hugo. Favorável. Então, o projeto de resolução foi aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir, temos para a única discussão e votação o requerimento 044/2019, de autoria do vereador Hugo Guimarães. Solicito a leitura do requerimento. Requerimento número 44/2019. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Requeiro na forma regimental, ouvido o douto e soberano plenário e atendidas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, solicitando que forneça as seguintes informações acerca do termo de convênio número 1/2018, celebrado entre a Emater Rio e o município de Cantagalo, visando a execução do Programa de Cooperação Técnica e Material para atividades de extensão rural. Letra A. Quantos e quais produtores rurais foram agraciados pelo convênio? B. Quais atividades agropecuárias são desenvolvidas pelos agricultores agraciados? C. Que seja fornecida a prestação de contas detalhando o que foi gasto, combustível, manutenção dos veículos, etc. Justificativa. Cabe ao vereador avaliar permanentemente as ações do prefeito, conforme disposição do artigo 31 da Constituição Federal de 1988. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Representar, legislar, participar na elaboração do orçamento e fiscalizar são as principais atribuições da Câmara Municipal. Cabe ao vereador, no exercício do seu munus, participar da elaboração das leis, fiscalizar os atos do Poder Executivo, buscando também incentivar a participação do cidadão na tomada das decisões do município e da Câmara. O município de Cantagalo celebrou o termo de convênio número 1/2018 com a Emater Rio, em 27 de julho de 2018, pelo prazo de 1 ano. O convênio visa a execução do Programa de Cooperação Técnica e Material para atividades de extensão rural, competindo ao Poder Executivo repassar os recursos materiais correspondentes à execução do convênio. Desta forma, o vereador que subscreve este requerimento solicita informações quanto à execução do convênio, principalmente com relação à prestação de contas. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, 29 de julho de 2019. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, avante. Requerimento em discussão, vereador Hugo. Bem, eu fiz esse requerimento, em 2017 eu fiz um requerimento pedindo o cadastro de produtores rurais através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário. E, para nossa surpresa, não tinha nenhum cadastro, ou seja, a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário não possui ou não possuía, na época, um controle dos produtores rurais no município. E, no início desse ano, eu fiz mais um requerimento pedindo informações a respeito de programas, de projetos no âmbito da agropecuária. E também, para nossa surpresa, poucas informações vieram. Uma delas, um convênio entre a Prefeitura e a Emater. Esse convênio foi firmado em agosto do ano passado e terminaria em julho desse ano, né? Um convênio com prazo de 1 ano, onde caberia à Prefeitura a colaboração através de combustível, dentre outras situações. Então, eu fiz esse requerimento solicitando uma prestação de contas, nada mais é do que uma prestação de contas, com relação a esse convênio. Por que eu fiz esse requerimento? Porque se a Prefeitura não tem um controle exato da quantidade de produtores rurais que nós temos e de quem são esses produtores rurais, como que é possível se gastar algum valor na agropecuária do município sem que haja uma destinação prévia, uma destinação determinada, né? Quais são os critérios para que seja distribuído esses valores e que seja cumprido esse convênio. Então, eu fiz esse requerimento com esse objetivo
e peço o voto dos nobres colegas. Obrigado, presidente. Requerimento em discussão. Então vamos passar a sua votação. O vereador concordar, permanece como está. Aprovado por unanimidade dos presentes. Finalizando o tempo para a única discussão e votação, requerimento 045 do vereador Sérgio Campanati. Solicita a leitura do requerimento. Requerimento número 45, 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, em conformidade ao artigo 88, inciso 12 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, ouvido o soberano plenário dessa Casa de Leis, o vereador que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência solicitar a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário, e, se aprovado, seja enviado ofício ao senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, digníssimo prefeito municipal de Cantagalo, requerendo-lhe que seja fornecido a esse vereador as informações que seguem. Número 1. Lista de pacientes na fila de espera por exames na Secretaria de Saúde, discriminado por tipo de exames e data de protocolo na Secretaria de Saúde. 2. Lista de todos os exames autorizados nos últimos 6 meses e data que foi feito o respectivo exame. 3. Lista de cirurgias eletivas em lista de espera, discriminado por tipo de cirurgia e data de protocolo na Secretaria de Saúde. 4. Lista de todas as cirurgias autorizadas nos últimos 6 meses e data que foi feito o respectivo exame. Justificativa. O referido requerimento tem por objetivo levantar informações sobre os procedimentos médicos executados pela Secretaria de Saúde de Cantagalo. Por ser esse o papel do vereador, é que submetemos o requerimento à apreciação do plenário. Cantagalo, 1º de agosto de 2019. Sérgio Silva Campanati, vereador, PROS. Requerimento está em discussão, vereador Sérgio. Olha, senhor presidente, só para justificar, apesar de já ter justificado aí por escrito, eu tenho recebido muitas reclamações com relação à demora na autorização de exames e cirurgias. A fila de espera da cirurgia, principalmente, é muito grande, e eu gostaria de ter mais informações a respeito das cirurgias e também dos exames. Então, por isso, protocolei esse requerimento, para que a gente tenha mais conhecimento e o conhecimento seja mais profundo com relação a essas demandas. Só isso, eu peço aí o voto dos colegas. Requerimento continua em discussão. Não vendo quem quer discutir, passando a sua votação. O vereador concordar, permanece como está. Aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a ser tratado, deixo anunciado para a ordem do dia da próxima sessão o requerimento 046 e 047, ambos de autoria do vereador Sérgio Silva Campanati, para a única discussão e votação. Agradeço a presença de todos, dou por encerrada a sessão. Boa noite a todos.